Senhor, em sua graça e bondade, esteja sendo com cada um de nós nesse dia. Quero convidá-los a orar para então começarmos um devocional na palavra de Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, que a tua graça, melhor do que a vida, seja derramada sobre os nossos corações. Clamamos para que o Senhor em misericórdia venha ser conosco. Queremos pôr no teu altar a vida da irmã Ilza Duarte. Senhor, seja com ela naquele hospital e ministra cura sobre o seu físico, Pai. Preserva a sua vida e permita que ela possa voltar ao seu seio familiar. Rogamos pelo irmão Sival, pelo seu Sival, que da mesma maneira o Senhor esteja sendo com ele. Clamamos a Deus ainda para que seja com a Dilma, que está por fazer essa cirurgia, abençoa. Seja com os nossos enfermos. Rogamos pela tua palavra agora, vem falar conosco. Deus, eu clamo a ti, ó Deus, porque eu sei que o Senhor cuida de nós. Em nome de Cristo eu te suplico. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma reflexão hoje sobre fé. E eu quero fazer a seguinte consideração: até onde a tua fé te leva a ir? Até onde a tua fé te leva a ir? E eu queria então pensar num texto que é bem didático acerca disto. Marcos capítulo 5, dos versos 24 ao 34, dizem assim: E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada disso lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Meus irmãos, eis aqui a passagem que eu quero falar sobre até onde a tua fé te leva a ir. Eu gostaria de pensar um pouco sobre as implicações dessa passagem. Em primeiro lugar, é a enfermidade dessa mulher. Ela tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos. Só para a gente entender bem, toda mulher, ela vai ter uma coisa mensalmente chamada ciclo menstrual. Então, por cerca de 5, 8 dias, ela tem um sangramento, que é natural no seu organismo. Essa mulher tinha esse sangramento já há 12 anos, ininterruptamente. Então, o que é para ser normal de 5 a 8 dias, com ela já perdurava 12 anos. Esse era o seu problema. O texto fala que ela era uma mulher que tinha grandes recursos. E ela começou a investir o seu dinheiro para tratar o seu problema. Nada lhe adiantou. Pelo contrário, estava indo a pior. O que quer dizer ir a pior? Olha, a perda de sangue faz com que a pessoa desenvolva um quadro de anemia. Então, essa mulher, ela estava anêmica por estar perdendo sangue há 12 anos. Ela estava magérrima. Então, quando o texto diz que ela estava indo a pior, era a sua enfermidade agravando o seu estado de saúde. Essa é a situação. Então, nessa situação, ela ouve falar de Jesus. E em cima do que ouviu falar de Jesus, ela terá algumas iniciativas. Isso vai mostrar até onde a sua fé a leva a ir. Se você observar, o contexto da narrativa é um constante desafio à fé. Há milagres anteriores e haverá milagres posteriores. Antes disso, Jesus estava indo para a cidade de Gadara, de barco, e houve uma tempestade em alto mar. Os discípulos adormecidos, os discípulos navegando, viam Jesus adormecido.
Aí eles se voltam a Jesus, Jesus repreende a tempestade e o mar se acalma. Então, qual o contexto? Mostrando que Jesus Cristo é maior do que as forças da natureza. Quando eles chegam em Gadara, vem um homem que o texto fala que estava terrivelmente endemoniado. Quando Jesus pergunta seu nome, ele fala que era Legião, porque havia muitos demônios dentro dele. Aí Jesus liberta aquele homem completamente. O que o texto está mostrando? Que Jesus é maior do que a tempestade, do que as forças da natureza. Jesus é maior do que as hostes espirituais da maldade. Quando chega de volta, tem um homem chamado Jairo, que tem uma filha de 12 anos que está perto de morrer. No que Jesus está indo, essa mulher é curada. Mas quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina já está morta. E Jesus então ressuscita a menina. Olha o contexto. Jesus maior que as forças da natureza, maior que as hostes espirituais, Jesus maior do que a morte. E nessa passagem, Jesus maior do que a enfermidade, seja ela qual for. Percebem, meus irmãos, que o contexto é um desafio e um convite à fé? Qual é a percepção que você tem de Jesus? A depender da percepção que você tem de Jesus, você terá uma fé que te levará a avançar, a progredir, a atingir certas coisas. Pense bem, o texto quer nos mostrar a grandeza de Jesus. Jesus é maior do que as forças da natureza, maior do que as hostes espirituais, maior do que a doença, maior do que a morte. Confiando nisso, nós precisamos avançar. E a depender de quanto nós confiamos nisso, mais nós avançamos. Entendendo assim o contexto, vejamos aqui quais são as lições. Versículo 27 diz assim: ouvindo falar de Jesus. Meus irmãos, precisamos conhecer mais sobre Jesus Cristo. Precisamos ouvir sobre Jesus. Precisamos ler sobre Jesus. Precisamos aprender de Jesus. A fé, a Bíblia fala que não é algo inato ao homem. Não é algo com o qual nós nascemos. Pelo contrário, a Bíblia diz que a fé vem. E vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Essa mulher tinha ouvido sobre Jesus. No que ouviu sobre Jesus, ela vai ter atos de fé. Precisamos ouvir mais da palavra. Precisamos ouvir mais sobre Jesus Cristo. Ouvir mais dos feitos de Deus ao longo da história, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Por isso, meus irmãos, que é tão importante nós desenvolvermos disciplinas espirituais, meditação na palavra de Deus, leitura de bons livros de servos de Deus. Ora, congregar numa igreja local para ali ouvirmos testemunhos e, acima de tudo, ouvirmos pregação. É importante que nos desafiemos a ouvir de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O texto então fala que, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão. Isso é importante nós sabermos. Porque se você observou o verso 24, diz assim: foi com ele, seguiam uma grande multidão que o apertava. Então tente visualizar em sua mente uma grande multidão apertando Jesus, comprimindo Jesus. Essa mulher queria tocar na roupa de Jesus. Como é que ela faria para se aproximar de Jesus? Ela tinha que se esgueirar. Ela tinha que adentrar a multidão para tocar a roupa de Jesus. E qual é o desafio nisso? Lembre, esgueirar-se por entre a multidão é uma situação bem difícil, porque a multidão está em movimento. E conforme a multidão se movimenta, isso vai afetar o seu movimento também. Ora te empurra para a esquerda, ora te empurra para a direita, ora te embaraça de ir à frente. Lembra? Essa mulher, ela estava magérrima, porque ela estava perdendo sangue há 12 anos. Então, esgueirar-se por entre a multidão exigiu dela um grande esforço. Exigiu dela realmente que se empenhasse além das suas forças. Por isso que o desafio é entender até onde a tua fé te leva a ir. Porque, meus irmãos, meus amigos,
Todos nós vamos ter obstáculos que nos impedem de nos aproximar de Jesus. Nós temos obstáculos internos e obstáculos externos. No caso dessa mulher, qual era o seu obstáculo interno? A sua fragilidade física. 12 anos perdendo sangue. Ela estava anêmica. Ela estava magérrima, estava enfraquecida. E nós conhecemos um conceito chamado psicossomático. A mente sobre o corpo sobre a mente. Se o corpo estava enfraquecido, é claro que ela estava emocionalmente esgotada, emocionalmente enfraquecida. Qual é o seu obstáculo interno? Ela tem que vencer a sua indisposição física. Ela tem que vencer a sua indisposição emocional. Ela tem que se desafiar a vencer esse obstáculo interno. Até onde a tua fé te leva aí? Você, por confiar em Jesus, por ouvir de Jesus e acreditar que Jesus faz a diferença, você está disposto a enfrentar os seus obstáculos internos? No caso dessa mulher, fraqueza física, fraqueza emocional, indisposição. No seu caso, considere com o Senhor. Tem uma frase que eu gosto muito dela que diz assim: quem quer, dá jeito. Quem não quer, dá desculpa. Pense bem nisso. Quem quer, dá jeito. Quem não quer, dá desculpa. Ela poderia usar dos seus obstáculos internos para se desculpar e não esforçar-se para ir a Jesus. Por que você não participa de uma igreja local? Ah, porque eu isso, porque eu aquilo, porque já me aconteceu aquilo outro. Meus irmãos, meus amigos, pense bem nisso. Quem quer dá jeito, quem não quer dá desculpa. Além dos obstáculos internos, tem os obstáculos externos. Quais eram os obstáculos externos dessa mulher? A multidão. Então, se não houvesse a multidão, ela só teria a sua fraqueza física, a sua fraqueza emocional, a sua indisposição. Seria só algo dentro dela. Só que, além de ter um problema em si, havia os obstáculos externos. Ela tinha que, enfraquecida, esgueirar-se por entre a multidão. Ali ela recebeu empurrões. Ali ela recebeu cotoveladas. Ali ela foi machucada e deve ter os seus hematomas físicos por ter tentado esgueirar-se por entre a multidão. Qual é o ponto? Todos nós vamos ter os nossos obstáculos para nos apresentar a Jesus. Obstáculos internos, obstáculos externos. E qual é a ênfase que a gente precisa ter? O que fará a nossa diferença é qual a nossa fé, até onde a nossa fé nos leva a buscar Jesus. Quem quer dá jeito, quem não quer dá desculpa. Ouvi falar de um pastor, ele tem algumas colocações assim um tanto espirituosas, um tanto engraçadas, e ele estava dizendo o seguinte, que se alguém disser para ele, pastor, eu já tive 3 grandes decepções com as pessoas na igreja. Aí ele responde, minha irmã, você já teve 3? Fique esperando que chegará a 4ª. Você já teve 4? Fique esperando que chegará a 5ª. Já teve 5? Olha, pode ter certeza, vai chegar a 6ª. Porque haverá realmente as nossas dificuldades internas e externas. O que nós precisamos entender? O que é mais importante? Os obstáculos ou a nossa fé? O que é mais importante? Os obstáculos internos e externos ou a nossa necessidade de Jesus? A igreja da qual eu faço parte tem cerca de 1000 membros. E eu queria dizer que são 1000 obstáculos para as pessoas. Não queria que eu fosse obstáculo, que os outros membros fossem, mas somos imperfeitos. Façamos de conta que cada um de nós seja um obstáculo, seriam 1000 obstáculos. Mas olha, tem um motivo para nós fazermos parte da igreja, e esse motivo é Jesus. E a pergunta que a gente deve fazer é essa: o que é mais importante, os 1000 obstáculos ou o grande motivo? Jesus é sempre mais importante que as pessoas. Então não deixe que as dificuldades externas te impeçam de estar buscando o Senhor numa igreja local. Não deixe que as suas dificuldades internas. Veja, isso daqui está associado a 2 fatores. Primeiro, até onde eu confio em Jesus. E segundo, até onde eu percebo que eu preciso buscar a Jesus. Ela entendia que esgueirar-se por entre a multidão
enfrentar as suas limitações, seus obstáculos internos, enfrentar as suas limitações, os seus obstáculos externos, ela entendia que isso não era um favor para Jesus. Ela entendia que isso era uma necessidade dela. O que o texto fala? No verso 25, diz que ela tinha uma doença há 12 anos, que ela gastou todo o seu dinheiro. Os médicos não resolveram. Pelo contrário, ela só fez piorar. Ela ouve falar de Jesus. E sabe qual é a certeza que ela tem no seu coração? Verso 28. Porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela está entendendo que enfrentar isso não é um favor para Jesus, é um favor para ela. Ela está entendendo que ela não está beneficiando, ela será beneficiada. Meus irmãos, meus amigos, a nossa fé nos leva a perceber que nós somos os maiores interessados, que nós somos os maiores necessitados. Porque se nós achamos que é um favor para Jesus, que é um favor para as pessoas, olha, talvez seja melhor a gente não enfrentar nada, porque Jesus não precisa de favor. E o favor que as pessoas precisam não é nosso, é de Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, a nossa fé deve nos levar a ter uma percepção que nos leve à humildade. E não ter uma atitude de arrogância. Não ter uma atitude de soberba. Ah, porque as pessoas são falhas, porque as pessoas fizeram isso, então não quero mais fazer parte. Oh, meu irmão, eu sei que as pessoas falharam. E eu sei que as pessoas magoaram. Mas lembra disso. Eu preciso estar procurando me aproximar de Jesus Cristo, independente das pessoas. Eu faço aqui uma colocação que eu acho bem interessante para a gente comparar. Imagine a igreja de Cristo como se fosse a arca de Noé. Então, dentro da arca de Noé, havia todo tipo de animais. Então, havia animais mal cheirosos. Havia animais que a presença deles ali feririam as narinas de pessoas mais sensíveis a cheiro. Havia animais barulhentos, de sons estridentes, que incomodariam pessoas que têm audição mais sensível. Aquele barulho constante, aquele barulho incômodo. O que eu quero pontuar aqui é que dentro da arca havia coisas que deixariam as pessoas ali dentro desconfortáveis. Agora, por pior que fosse dentro da arca, era melhor dentro da arca do que fora da arca. Porque dentro da arca havia salvação, fora da arca, perdição. Dentro da arca, preservação, fora da arca, afogamento. O ponto que eu quero colocar é o seguinte: por mais que nós possamos achar que tem dificuldades na nossa busca por Jesus Cristo, é melhor estar buscando a Cristo do que ficar longe de Cristo. É uma necessidade minha, não uma necessidade de Cristo. A nossa fé deve nos levar a ter essa percepção. Eu preciso de Jesus, e porque eu preciso de Jesus, eu estou disposto a enfrentar as minhas limitações internas, os meus obstáculos internos. E também enfrentar as limitações externas, os obstáculos externos. Enfrentar as pessoas. Não para digladiar com elas, mas para que as pessoas não nos impeçam da nossa busca por Jesus. Ela dizia, se tão somente eu tocá-lo, eu preciso tocá-lo. Eu preciso, de alguma maneira, tocar em Jesus Cristo, porque se eu realmente tocar em Jesus Cristo, haverá mudança na minha vida. Haverá cura para a minha enfermidade. Meu irmão, se desafie. Minha irmã, se desafie, se esforce. Entenda que você precisa, desesperadamente, tocar em Jesus Cristo. Seu dinheiro não te ajuda. Seus recursos médicos não te ajudam. A sua necessidade é Jesus. E quando isso acontece, observe bem. Versículo 30 diz assim: E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Lembra o contexto? Jairo estava esperando ele chegar na praia. Quando ele chega, Jairo se aproxima e fala: Senhor, vem até a minha casa, porque minha filha está perto da morte. Senhor, dá pressa. Vamos logo, Senhor. Eu estou precisando do Senhor ir lá. Jesus está acompanhando Jairo. Ora, é urgente, é emergente. Ora, se fosse nos dias de hoje, ele estaria numa ambulância com a sirene tocando, para não parar nem mesmo diante de sinal vermelho.
para não respeitar as preferências das outras ruas, porque a situação é de emergência. Mas essa mulher toca em Jesus. E o que Jesus faz? Jesus se volta. Jesus para e fica olhando em redor. E ele fica perguntando: quem me tocou? O ponto que eu quero colocar aqui é que Jesus abre um espaço na sua agenda para se voltar àqueles que se dispõem a buscá-lo acima de tudo. Meus irmãos, Jesus abriu um espaço na sua agenda, ainda que houvesse uma urgência, ainda que houvesse uma emergência. Jesus parou tudo, porque houve uma mulher que se dispôs a enfrentar os obstáculos internos, a enfrentar os obstáculos externos. Houve uma mulher que percebeu a sua necessidade de Jesus e, percebendo, ela se esgueirou pela multidão porque ela queria tocar Jesus. Jesus abre espaço na sua agenda para voltar-se àqueles que buscam por ele de uma maneira especial. A tua fé deve te levar a confiar nisso, a acreditar nisso, a se apossar disso. Meus irmãos, essa mulher seria apenas mais uma na multidão. Essa mulher ficaria no anonimato. Essa mulher ficaria entregue à sua enfermidade, ao seu adoecimento. Mas ela manifestou uma fé especial. E nessa fé ela se dispôs a buscar. E eis agora Jesus Cristo disposto a honrar a fé daquela mulher. E Jesus está perguntando na multidão: quem me tocou? Eu fico tentando me colocar no lugar de Jairo, o pai da menina enferma. E se Jairo fosse igual a mim, Jairo, agoniado, diria: Senhor, desculpa, mas dá pressa. Senhor, desculpa, vamos logo minha filha está perto de morrer. Se Jairo fosse igual a mim, Jairo falaria assim: olha, Senhor, desculpa, depois do Senhor ver isso daí, vamos logo. Mas ainda que houvesse uma emergência, uma urgência, Jesus abriu um espaço na sua agenda. Os próprios discípulos interpelaram e falaram: Senhor, desculpa, está um bocado de gente te apertando. Está um bocado de gente aqui apertando o Senhor. Não se preocupa com isso, não. Vamos logo resolver o problema da menina. Só que o texto faz questão de dizer que Jesus, ele ficava olhando em redor. Observe bem como é que diz o verso 32. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. O que acontece? A mulher se aproxima. E olha como é que a mulher se aproxima. Verso 35. Então a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele, prostrou-se e disse toda a verdade. Qual é o contexto? As pessoas apertando Jesus, tocando em Jesus, todo mundo estava. Só que Jesus está dizendo: teve alguém que me tocou de uma forma especial. Meus irmãos, quando nós nos aproximamos com uma fé genuína, com uma fé dependente, com uma fé sedenta, com uma fé que tem expectativa, se eu tocá-lo, algo vai acontecer. Percebe até onde a tua fé te leva aí? Jesus abre espaço na sua agenda. E Jesus fala: este me tocou de uma maneira especial, porque de mim saiu o poder. Ela buscou com dependência. Ela buscou com necessidade. Eu preciso tocá-lo. Ela buscou com expectativa. Se eu tocar, algo vai acontecer. O que nós precisamos pensar? Meus irmãos, tem pessoas que dizem que têm fé, mas a sua fé não te leva a depender. Tem pessoas que dizem que têm fé, mas a tua fé não te leva a buscar. Tem pessoas que dizem que têm fé, mas a tua fé não espera nada do Senhor. Essa mulher, ela dependia, ela buscava e ela esperava algo de Deus. Se você tem fé no Senhor, espere grandes coisas de Deus na sua vida. Se você tem fé no Senhor, espere grandes coisas de Deus para o seu casamento. Grandes coisas de Deus para a sua família. Grandes coisas de Deus para a sua igreja. Meu irmão, nós precisamos confiar e esperar grandes coisas do Senhor. Essa mulher se aproxima. O texto fala que é temendo e tremendo. Por quais razões? Algumas delas. Uma é porque na cultura não era comum uma mulher tocar um líder religioso. Então havia esse distanciamento. As mulheres não poderiam tocar um líder religioso. Uma segunda razão. Uma mulher com fluxo de sangue, ela estava impura. Cerimonialmente impura. E qualquer pessoa que ela tocasse também ficaria impura.
Então essa mulher se aproxima temendo e tremendo porque ela entendeu que tomaria uma bronca e culturalmente uma bronca com razão. Mas o que Jesus Cristo diz para ela? Verso 36, ele diz assim: vai em paz. Não precisa temer, não precisa tremer. Não precisa temer, não precisa tremer. Vai em paz. Jesus tem uma palavra de paz para aqueles que se aproximam dele com fé. Meu irmão, olha, nós na nossa fé, nós podemos falhar. Nós podemos fazer aquilo que normalmente não é bem visto. Mas o Senhor está considerando se nós realmente estamos dependendo, confiando, esperando nele. Ele tem uma palavra de paz para nós. Ele diz, vai, a tua fé te salvou. É a fé dessa mulher que fez a diferença, ser livre deste mal. O ponto central é que a fé nos faz tocar Jesus de uma forma diferente. Várias pessoas tocaram Jesus, só que essas pessoas tocaram Jesus e nada aconteceu com elas, porque foi o toque das circunstâncias, foi o toque da curiosidade, foi o toque de repente da proximidade, da comodidade. Só que essa mulher foi o toque da fé, foi o toque do esforço, foi o toque do comprometimento, o toque da busca, o toque da necessidade. Eu preciso tocar Jesus, o toque da expectativa. Eu tenho esperança, se eu tocar Jesus, algo vai acontecer. Meu irmão, olha, nós não podemos fazer parte de uma igreja local, professar o nome do Senhor anos e anos, e nada acontecer em nossa vida. Não, nós precisamos nos aproximar do Senhor com fé. Eu quero mais de Jesus Cristo para mim. Eu quero a plenitude do Espírito de Deus no meu coração. Eu quero ser um homem cheio do Espírito. Eu quero que o meu rosto transplandeça o rosto de Cristo. Meu irmão, temos que ter expectativa. E que algo novo aconteça em nós pela nossa fé em Cristo. Que não sejamos apenas parte da multidão, mas que sejamos pessoas que realmente experimentam o grande poder do toque de Jesus. O grande poder de tocar em Jesus. Vai, a tua fé te salvou, ser livre deste mal. Meu irmão, minha irmã, que a nossa fé em Jesus Cristo traga sobre nós o grande poder de Cristo em nossa vida. Louvado seja o seu precioso nome. Vamos falar com Deus. Amado Pai, muito obrigado pela preciosidade da tua palavra. Obrigado por saber, ó Deus, que o Senhor tem a nos ensinar, porque nós muito queremos aprender. Agrada-te, ó Deus, de nós e nos ajuda a ter essa busca intensa e comprometida pela fé. Que nós possamos ter grandes expectativas do agir do Senhor em nossas vidas. E, ó Pai, que possamos experimentar o poder de Cristo a cada momento. Em nome de teu Filho nós te pedimos, seja conosco. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, amanhã à noite, quarta-feira, 19h30, estaremos reunidos para o nosso culto de oração. Às 20 horas, o nosso estudo bíblico. Aqueles que puderem estar conosco, por favor, sejam presentes. Um carinhoso abraço, até mais.